Tudo tranquilo. Bom dia para o pessoal do chat aí que está aparecendo em massa, Giovana, Luísa, Pamela, Gustavo. Fala, pessoal, tudo bem? Buena, pessoal. Salve, salve, minha gente amiga, né? Sejam todos muito bem-vindos aí. Uma boa segunda-feira a todos, evidentemente, né, turma? E começamos essa semaninha aí, já tiveram aula de história, agora falaremos sobre língua portuguesa. Turma, alguns avisos, um que certamente vocês não sabem, e outro que talvez vocês saibam, eu não tenho certeza sobre isso. O primeiro, aí principalmente para o pessoal que vinha acompanhando comigo, né, o livro e tudo mais. Pessoal, agora a gente dá uma pausa na gramática, tá? E hoje, especificamente, a gente começa a falar especificamente sobre a prova do Enem, tá? Então a gente vai dar uma pausa naquele olhar mais gramatical e vamos tentar entender melhor a prova do Enem, certo? Então, só para situar, quem quiser depois da aula falar comigo, né, ali ver o Whats e tal, fique à vontade que eu tiro qualquer dúvida, a gente pode conversar sobre o assunto. Então, essa é a primeira coisa. Hoje, então, a gente começa a fazer aulas específicas sobre a prova do Enem. Claro que isso serve para todo mundo, mas sobre a rotina do pessoal que já vinha comigo aí, eu queria deixar claro isso, tá? Esse é o primeiro aviso. Segundo, que eu não sei se vocês sabem, pessoal, o professor Breno teve um problema, e aí nós teremos dois períodos hoje na sequência, tá? Então, falando sobre linguagens e o Enem, certo? Então, só queria dar esses avisos aí de abertura, desejar aí as boas-vindas, dizer que o meu nome é professor Ednardo, né, para quem não me conhece, e como, né, já foi explicado, nós trabalharemos linguagens. Bom, pessoal, então, assim, hoje a gente abre esse período de estudos para o Enem e eu queria primeiro fazer uma pequena introdução sobre como isso nos afeta, né, e tal. Então, assim, ó, quando a gente, desde 2009 para cá, pessoal, né, muitos de vocês nem sonhavam em o que queriam ser quando crescer. Eu venho acompanhando, não é, as provas do Enem. E desde então, professores de cursinho precisam voltar, muitas vezes, a sua aula para um vestibular que seria mais tradicional ou voltar um pouco mais para o Enem. Isso na área de linguagens, e aí eu falo, né, língua estrangeira, português, literatura, né, artes, a educação física, né, está inserida, como vocês verão hoje ainda, provavelmente, né. Então, quando a gente fala em fazer um pré-vestibular, alguma coisa do gênero, e preparar para um vestibular tradicional ou preparar para o Enem, nós estamos falando de duas preparações, principalmente na área da linguagem, né? Quem de vocês já fez a prova do Enem sabe a diferença que aquilo ali tem para a maioria das escolas, inclusive, e para a maioria dos outros vestibulares, né? Quem já teve a oportunidade de fazer o vestibular da URGS e o Enem, né? Ou algum outro vestibular e o Enem, deve ter notado a grande diferença, né? Enquanto a maioria dos vestibulares é voltado para questões de ordem gramatical ou interpretativa do texto, a prova do Enem ela trabalha com linguagem, né? Com comunicação, que é algo um pouco diferente do que estudar gramática, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa diferença que existe.
Como eu disse, essa diferença ela reside no fato de que a maioria dos vestibulares trabalha com interpretação do texto, né? Ou seja, o que podemos afirmar ou não a partir de um determinado texto, e questões de ordem gramatical, né? Das gramáticas normativas, privilegiando a norma culta e tudo mais. Quando a gente trata do Enem, e esse é o nosso foco aqui hoje, e é aqui que eu quero me aprofundar, quando a gente trata do Enem, pessoal, nota, a prova fala em linguagens e suas tecnologias, né? Quando trata de linguagem, né, está tratando sobre algo usado no ato comunicativo. Como assim, professor? Vamos parar agora e vamos pensar na seguinte pergunta. Qual é a diferença entre língua e linguagem? Essa é a pergunta que a gente começa a fazer agora. Qual é a diferença entre esses dois termos? Bom, a gente pode dizer, pessoal, vocês estão me compreendendo falar, eu compreendo quando vocês falam comigo ou escrevem no chat, porque a gente comunga, divide, né, compartilha uma mesma língua, né? A gente comunga de uma mesma língua, que é a língua portuguesa. Ou seja, a língua é o nosso idioma, certo? Quando nós falamos em linguagem, nós estamos falando do uso do idioma na prática. Ou seja, a linguagem é o uso que se faz da língua. Onde eu quero chegar? Todos nós falamos a mesma língua, mas cada um tem uma linguagem pessoal para se expressar, certo? Só que vai além disso, né? A linguagem. Cada um tem uma linguagem porque cada um se expressa de uma maneira. Sim, mas também cada pessoa adapta a sua linguagem aos diferentes contextos, às suas diferentes necessidades, né? Então, quer dizer, certamente quando eu falo com vocês em uma aula, embora eu não seja uma pessoa que me utilize mesmo em aula, né, de um nível formal, absoluto da linguagem e tal, certamente, quando eu estou em aula com vocês, eu me utilizo de uma linguagem, eu escolho uma linguagem diferente da que eu uso em um encontro de família no final de semana, né? Embora eu não saiba o que seja isso há 8 meses. Né? Então, a diferença entre língua e linguagem é essa. E a prova do Enem, voltando lá ao nosso início, a prova do Enem é uma prova sobre linguagem. Ou seja, a questão gramatical ela está praticamente banida como questão objetiva. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Primeiro, né, se o que importa é a linguagem, não importa qual é a linguagem que a pessoa usa, se é uma linguagem culta, formal, ou uma linguagem coloquial popular, certo? Não importa se é uma linguagem verbal, ou seja, com palavras faladas ou escritas, ou que seja uma linguagem não verbal, um desenho, uma fotografia, né, um filme, uma escultura, certo? Então, a primeira questão é essa, né? Não importa qual desse tipo de linguagem. E quer dizer que as perguntas elas não vão ser objetivamente sobre norma culta, já que isso não importa, né? O que importa é a linguagem que está sendo utilizada e, por exemplo, quando o Enem pergunta para vocês, o humor da piada se origina de não sei o quê, eles querem saber se vocês entenderam a piada, ou seja, alguém se utilizou de uma linguagem, por exemplo, textual, né, verbal para contar uma piada, e eles querem saber se a comunicação aconteceu, ou seja, se o emissor queria transmitir uma determinada mensagem e se o receptor, que é você, quem faz a prova, captou aquela mensagem e é capaz de entender qual é a estratégia utilizada, ou para convencer o leitor de alguma coisa, ou para atingir o humor. Né? Então, a grande diferença da prova do Enem para os outros vestibulares, que eu chamo aqui particularmente de tradicionais, é que ela é uma prova sobre a linguagem, né? Sobre o ato comunicativo.
né, se a comunicação é realizada com vocês e tal, se vocês conseguem compreender as táticas e técnicas utilizadas para chegar a um determinado texto final, digamos assim. Bom, pessoal, então, visto isso, a gente pode pensar, antes de eu prosseguir aqui, eu me lembrei de algo que é importante que eu diga, né, para também não ficar, a coisa não ficar mal entendida. Tudo isso... Uou, apagou meu computador aqui do nada. Tudo isso, quero dizer, a gramática não importa para o Enem? Não exatamente, tá? Também quero deixar isso claro para vocês, tá? Não haverá questões diretas e objetivas do ponto de vista gramatical, mas muitas vezes ter o conhecimento gramatical nos ajuda a compreender melhor a questão e tal. Sempre que for possível eu demonstrar isso, eu vou demonstrar para vocês nos exemplos, tá? Mas, assim, nenhum conhecimento sobre a linguagem é inútil em uma prova, principalmente em uma prova como a do Enem. Bom, pessoal, dito tudo isso, né, feitas todas essas considerações iniciais, eu tenho mais um pedido para fazer para vocês, tá? Eu sei que é incômodo, eu sei que é chato, eu sei que muitos de vocês, inclusive, já fizeram isso, tá? Mas é que eu acho que é um modo que vale a pena a gente, pelo menos, tentar dessa primeira semana de estudos específicos do Enem para a semana que vem. Então, o pedido que eu tenho a fazer para vocês é o seguinte, é um tema que eu tenho para vocês, então, se vocês quiserem anotar aí, é um tema que eu peço para vocês, que é o seguinte, para não atolar vocês e tal, eu gostaria que vocês pegassem a prova do Enem de 2019, tá? E fizessem as 20 primeiras questões ali. Eu sugiro... eu nem tinha pensado nisso antes, pessoal. Na verdade, eu pensei nesse exercício agora de manhã. Vamos pensar assim, prova azul, para ficar igual para todo mundo, tá? Então, assim, prova azul, tá? De 2019, peguem essa prova e façam as 20 primeiras questões de linguagem, evidentemente língua portuguesa, né? As primeiras ali são de língua estrangeira, vocês passem. E aí façam as 20 primeiras, tá? Mas assim, daquele jeito que eu já conversei com vocês, tá? Se não der tempo, pessoal, eu sei que vocês estão que vocês estão estudando um monte de coisa e tal, e eu sei que vocês têm a organização pessoal de vocês. Se não der tempo, privilegiem fazer bem feito e não fazer a quantidade que eu pedi. O que eu quero dizer? Eu quero que vocês peguem essas 20 primeiras questões de 2019 e façam da seguinte maneira. Primeiro, consultem o gabarito só depois de fazê-las. Professor, mas eu já fiz várias vezes, eu sei decorar do gabarito. Se tu sabe decorar do gabarito, acerta, então. Tá? Mas tenta não olhar, senta para fazer. Tenta não olhar o gabarito. Porém, tu pode pesquisar qualquer outra coisa que tu achar necessário, tá? Eu só não quero que tu olhe o gabarito, tá? E faça as 20. Depois daí que tu fizer, eu sei que muita gente não vai fazer como eu estou pedindo, tá? Mas é só uma orientação. Depois daí de feitas as 20 e tal, aliás, enquanto vocês estão fazendo, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, que vocês criassem um código, cada um, pessoal, eu vou dar uma sugestão aqui, tá? Mas pode ser pessoal de cada um, que vocês façam o seguinte, ó, por exemplo, a primeira questão, vocês têm certeza que é a letra A. Vai lá e marca o X em cima da letra A, tá? Questão 2, tá? Eu estou em dúvida entre a B e a D. Eu eliminei a A, C e a E.
bota 2 flechinhas na B e na D, que tu não sabe qual escolher, e, se possível, escolhe uma e anota por quê do lado. Pessoal, eu sei que é chato, tá? Eu estou pedindo para vocês fazer cada questão detalhadamente, em cada alternativa, sabe? Excluir por causa disso, estou em dúvida por causa daquilo outro, tal. Fazer isso em cada questão. Ah, professor, mas eu não vou conseguir fazer as 20. Cara, se tu fizer 5 assim, bem feito e tal, é melhor do que tu fazer 20 correndo, simplesmente marcando algum gabarito e chutando quando tu fica entre duas. Certo? Faz isso, tá? Eu pedi 10, se não der tempo de fazer, eu pedi 20, se não der tempo de fazer tudo sem problemas. Mas façam assim, porque daí na semana que vem, né, a gente abre a aula tentando tirar dúvidas. Eu não sei, sinceramente, pessoal, todos vocês aí, se vão chegar 15, das 20 questões que eu pedi, 15, né? Cada aluno diferente tem uma dúvida e uma diferente, daí tem 15 diferentes, 20 diferentes pedidos. Eu não sei. Mas daí a gente tenta fazer junto, compreender, entender, certo? E é mais uma ferramenta aí, fora essas aulas, então, que eu vou passar para vocês por meio de slides, tá? Bom, então, tema, 20 primeiras questões, prova azul de 2019, tá? Semana que vem eu quero conversar pelo menos sobre 2, 3 questões. Se houver muitas dúvidas, um monte de gente tem dúvida na questão 12, né? Aí, essa vai ser uma das escolhidas e tal, e aí a gente explica o máximo que for possível, certo, pessoal? Tá? É claro que, para eu fechar esse momento aí introdutório da nossa aula e passar para os nossos slides, eu quero dizer, pessoal, sempre o revisão é algo voltado para a necessidade dos alunos. O que eu quero dizer? Durante todo o ano, eu e os demais professores, nós tínhamos que correr para acabar os nossos conteúdos, falar sobre todos os conteúdos e tal, blá, blá, blá. Quando a gente chega nesse momento de revisão, embora muita gente, né, esteja começando agora na revisão e tal, mas quando a gente entra nesse momento de revisão, não é mais hora, na minha opinião, de o professor tentar vencer o seu conteúdo. É hora de tentar ajudar os alunos o máximo possível. Então, assim, se vocês estiverem fazendo outras provas de outros Enems, quiserem trazer a questão, né, quiserem tirar uma dúvida e tal, vocês fiquem à vontade, certo, pessoal? Se vocês quiserem tirar dúvidas, é sempre interessante, claro, que vocês já estejam, assim, já tenham meio que em mente a pergunta, né, e já no início da aula se organizou, professora, eu tenho umas dúvidas aqui e tal, e para a gente pelo menos organizar, né, se for muita gente, né, ou se for demorar muito para explicar para uma pessoa, eu sei que depois da minha aula e antes da aula do Breno, vocês têm um intervalo, a gente pode, né, eu sei que é ruim para vocês, né, usar um intervalo, né, mas estamos em um momento extremo aí, né, acabando novembro e tal, e a prioridade, então, é toda de vocês, tá? Embora eu tenha os meus conteúdos e as minhas organizações aqui, que eu acho importante revisar para vocês, a primazia na necessidade de estudos é sempre de vocês, tá? Então, sempre que precisarem de mim, fiquem à vontade para tirar dúvidas e não fiquem constrangidos, por favor. Certo, turma? Bom, dito tudo isso, pessoal, eu vou aqui ajeitar os nossos slides aqui para colocar na tela para vocês.
Bom, pessoal, tá na tela aí para vocês. Xablau. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com a revisão Enem. Pessoal, trabalhar com revisão de Enem traz dificuldades, como eu disse, com relação a como abordar o conteúdo. Eu fiz uma escolha que é a seguinte: eu vou abordar o Enem a partir da matriz de competências e habilidades, certo? Então, a lógica de eu pedir para vocês fazerem a prova de 2019 e a minha sugestão, claro, eu acho que eu não deixei isso claro, né, pessoal, mas vale a gente lembrar lá a arte da guerra do Sun Tzu, né? Um dos ensinamentos é conhecer o inimigo e tal, né? Lembra dos Estados Unidos no Vietnã, né, que não conhecia o território, o inimigo e tal, e teve grandes problemas e tal. Então, assim, quando eu peço para vocês fazerem a prova do Enem, é porque é isso, né, é conhecer o tipo de abordagem do Enem, fazer as provas do Enem para conhecer este inimigo, esta prova. E aí, o Enem, ele nos lança essas competências e habilidades, e a minha ideia, então, para a gente fazer essa revisão é justamente a gente tentar entender o que eles esperam da gente. Turma, eu não quero, eu quero deixar muito claro isso para vocês, tá? Não é meu desejo aqui que vocês façam a prova pensando em qual habilidade e qual competência é. Tá? Eu quero que vocês entendam como é que a prova se organiza, porque, na verdade, as questões elas são organizadas a partir disso aqui, né? Quer dizer, existe uma questão específica da competência 1, habilidade 1, né? E aí a gente entendeu o que é essa habilidade 1. Assim, podem ser os mais variados tipos de texto, certo? A abordagem da pergunta pode ser diferente, mas um dos objetivos né, da questão é ver se vocês conseguem resolver esse problema, né? E assim com a habilidade 2, com a habilidade 3, com a habilidade 4. Então, assim, só para a gente lembrar, só para a gente contextualizar, a prova de vocês, que tem 45 questões de linguagens, ela é organizada em 9 competências, tá? Essas 9 competências, por sua vez, possuem, incluem, né, 30 habilidades, certo? 9 competências e 30 habilidades. Dessas 45 questões, pessoal, 5 delas de língua estrangeira são referentes a competência 2. Então, assim, nós não vamos estudar aqui as 9 competências, tá? Eu ainda não acabei, tá? Todos esses slides sobre todas as competências e tal, mas, se eu não me engano, nós veremos 6 competências, tá? A competência 2 nós não veremos, e se eu não me engano, pessoal, a 4 e a 5. A 4 e a 5. Tá? A 2 é referente à língua estrangeira, a 4 é referente à arte e a 5 à literatura, ou vice-versa, eu não me lembro exatamente. Tá? Então, essas 3 competências aí nós não veremos. Veremos outras 6 competências, né? A primeira, então, hoje é a competência 1. Pessoal, competência é uma capacidade que tu tens, certo? As habilidades são, como podemos dizer, como que ferramentas intelectuais para atingir esta competência, certo? Então, a competência é aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer de um aluno, de um leitor, enfim, né?
As habilidades são os caminhos para que essa competência esteja em pleno desenvolvimento, certo? Bom, vamos tentar entender isso aqui a partir, então, do texto propriamente dito. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola... Oi. Olha só, conforme tu passar as competências, não tem uma questão que pegue uma dessas competências? Porque tem. Eles estão fazendo tipo isso, daí acho que fica melhor para identificar. Tem. Para cada habilidade, daí eu vou colocar uma questão. Tá. Certo? Isso aí. Então, vamos lá. Competência, então, é aquilo que a gente espera de vocês. Certo? Aquilo que se espera de um leitor, de uma maneira geral. E aí, pessoal, lá quando eu comecei a explicar a prova do Enem, eu expliquei para vocês o conceito de linguagem, né? Diferenciei ele da língua. Né? A linguagem é o uso propriamente da língua, né? A língua na prática, né? Nas nossas comunicações diárias. E aí eu falei, a prova de linguagem, suas tecnologias, eu não expliquei o termo tecnologia, que eu acho que gera muita dúvida aí, né, entre as pessoas e tal. Quando ele fala em aplicar as tecnologias da comunicação, pessoal, você tem que entender que quando a gente cria um tipo específico de texto, né, aquilo ali é uma tecnologia no sentido de ser uma técnica textual que tem um determinado fim, certo? Então, por exemplo, assim, ó, uma receita de bolo, tá? É uma tecnologia, né? Por quê? Porque se utilizam ali técnicas de texto para criar um tipo de texto específico, né? Então, assim como para a gente, como se criaram tecnologias para fazer, sei lá, para fazer automóveis e tal, uma tecnologia de linha de montagem e tal, quer dizer, uma tecnologia algo que facilita sempre naquela situação ali, serve para aquela situação ali. Então, quando a gente fala em texto, os mais variados tipos de texto são tecnologias textuais, né? Ou seja, eles possuem técnicas, né, que são utilizadas ali para que a comunicação seja realizada. Então, aplicar essas tecnologias da comunicação, ou seja, esses conhecimentos, essas técnicas com um determinado fim e objetivo, né? Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes. Ou seja, aplicar, pessoal, as técnicas comunicativas que nós temos nos mais diferentes contextos, certo? Tá? Então, essa é a competência. Vamos, então, agora observar a habilidade 1. Tá? Agora a gente vai começar por aí. Vamos lá. Habilidade 1. Fala sobre identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Vamos, de novo, tentar traduzir isso aqui, né, pessoal? Identificar as diferentes linguagens. O que é linguagem? O uso da língua. Então, identificar os diferentes usos que se faz da língua. Ora, a gente pode partir de um princípio, que é linguagem verbal e não verbal, né? Então, essas duas primeiras linguagens distintas a gente precisa entender, né? Inclusive, pessoal, já apareceram questões em que ocorre o tipo... considerando-se apenas a linguagem verbal, ou considerando-se apenas a linguagem não verbal. Então, cuidado, né? Se eles restringem ali o teu texto, tu tem que entender o que isso quer dizer, certo? Então, linguagem verbal faz uso de palavras e tudo mais. Linguagem não verbal não faz esses usos. Então, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos, né, pessoal? Quer dizer, quando eu estou escutando uma música, e aí
Tá, eu tô ali no embalinho da música, daqui a pouco chega uma parte em que entra um super instrumental e todo mundo canta junto e não sei o que e tal. Eu sei que aquilo ali é o refrão. E o refrão de uma música, a gente sabe que ele é um elemento essencial dentro do recurso específico. É um recurso expressivo importante dentro da linguagem que é a canção, né? Porque é aquele momento que todo mundo canta junto e se empolga e tal. Claro que eu estou falando de determinados tipos de canções que têm esse recurso e tal. Mas esse é um possível recurso expressivo da canção, entende? Ter um momento ali em que o instrumental fica todo para cima, né? Os tons sobem e tal, todo mundo canta junto e tal, que é aquele momento tipo catártico, né, da canção e tal. Então esse é um recurso expressivo, né? A gente sabe que, antes eu falei no texto receita, né? A gente sabe que lista de ingredientes, né? Orientações sobre como fazer são recursos expressivos típicos de uma receita. É isso que a gente está esperando ver quando vai ver uma receita, né? Uma fotografia do prato, né? Como ilustração e tal, são esse tipo de recursos que a gente, né, que a gente espera desse tipo de texto. Não sei se eu consegui me explicar para vocês. Então, assim, o que eles esperam como uma habilidade? Né? Que a gente identifique essas diferentes linguagens, né, e esses recursos, né, como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Então, quer dizer, né, a lista de ingredientes seguida de orientações sobre como fazer caracteriza o sistema de comunicação receita para um determinado prato, entende? Aqueles ali são recursos expressivos que caracterizam aquilo ali como um sistema de comunicação receita de comida, certo? Bom, qualquer coisa aí, pessoal, vocês podem me interromper abrindo o microfone, escrever lá se alguém tiver com problema no microfone, aí escreve lá no chat, mas assim, eu peço sempre a uma caridosa que me avise, porque não tem nenhum tipo de sinalização aqui para mim do chat, tá, que alguém escreveu. Então, se alguém escrever alguma coisa ali, por favor, uma boa, me avise. Bom, pessoal, vamos ver então uma questão em que é exigida da gente a habilidade 1 para resolver, certo? Vamos lá. Aqui está a questão. Tá? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto essa questão, né? Mas eu quero interpretá-la para além, tá, de procurarmos a questão correta. Eu quero interpretá-la do ponto de vista à luz do texto habilidade 1. Tá? É isso que eu quero, esse é o meu objetivo com vocês. Então, vamos lá. Temos ali a imagem, né? E temos o texto do lado, né? A pergunta, e a pergunta é sempre um elemento essencial, como vocês sabem, então vamos a ela com todo carinho. O cartoon faz uma crítica social. Ponto. Pessoal, primeiro, cartoon é um tipo de texto, tá? Que normalmente mistura linguagem verbal e não verbal. Aqui a gente só tem linguagem não verbal, foi até por isso que eu escolhi essa questão especificamente, tá? Mas ela pode ter linguagem verbal e não verbal, né? Ela é muito mais caracterizada pela linguagem não verbal, né? Pela representação gráfica, pelo desenho. Em geral, a uma crítica social ou a um elemento, né, presente e tal, ou uma crítica social geral. Essa aqui pode ser considerada uma crítica atemporal. Então, na primeira frase ele nos informou o gênero textual, né, que é o cartoon, e faz uma afirmação que nos auxilia muito. Aquilo ali é uma crítica social, porque nós sabemos que se trata de uma alegoria, né? Então, a gente, né, ele poderia estar falando, por exemplo, sobre, né, gostos musicais, né, preferências literárias ou cinematográficas e tal, mas não, está falando sobre uma crítica social.
Aí depois, a figura destacada está em oposição às outras e representa A. Então vejam vocês, tá? Que nós temos esse trecho aqui, a figura destacada, que se refere, evidentemente, a esta figura, diz que ela está em oposição às outras, claramente, né? E representa. Então, o que esta figura, diferente de todas as outras, representa? Bom, antes da gente olhar para as alternativas, a gente vai fazer uma interpretação que acho que a maioria de vocês já fez aí, né? Enquanto eu falava, enquanto olhavam para o desenho. Mas vamos lá. Pessoal, primeiro, esse aqui é um sistema de comunicação que está fazendo uso da linguagem não verbal, certo? Ao contrário da palavra escrita, um desenho, ele tem outros recursos expressivos. Cores, formatos, né? Simbologias, tudo mais. O que nós temos aqui? Bom, nós temos uma figura pintada, né, preenchida, né, pintada de preto ali, indo da esquerda para a direita, né, normalmente. Todas as outras figuras, elas são não pintadas, vazias, vazadas, né, caminham da direita para a esquerda, tá? E todas elas possuem, eu não sei se vocês reconhecem esse desenho, né, a referência, mas possuem nas costas ali uma espécie, na verdade aquilo ali é uma chave, né, que havia antigamente em brinquedos e tal, né, que servia para dar corda, né, então uma chave ali de um autômato, né, e tal. Então, isso é o que a gente tem desenhado. Ora, como recurso, a gente está vendo que o lado para o qual caminha e o uso ou não da pintura, da cor, né, ou da apresentação vazada, a gente tem que entender que formas, cores, né, desenhos, né, representações e tal, são recursos expressivos, né, do sistema de comunicação desenho. Né? Então, tudo isso é importante. Quando a gente olha para um quadro, a gente olha cores, né, contornos, né, iluminação, disposição das figuras na imagem, tudo isso. Né? Então, quer dizer, quando ele fala ali, com licença, eu vou voltar, ó, ele fala ali, ó, identificar as diferentes linguagens, ou seja, ali a gente identifica que é uma linguagem não verbal, né, uma representação de um desenho, e a gente identifica os seus recursos expressivos. Quais são os recursos expressivos de um desenho, de uma pintura? Formatos, jogos de cores, né? Então, esses são os recursos. O que esses recursos nos permitem, né, entender que aquela figura ali representa? Pessoal, de novo, né? Desculpa, de novo não. Vale a pena uma observação que eu não fiz, que é toda uma referência à ideia que nós temos do conceito de ovelha negra. Né? Então, o fato de estar pintado e não pintado ali, nessa representatividade da ovelha negra como alguém que vai no sentido contrário, né? Que é um revoltado e tal, mas que ganhou muito mais essa, né? Que tem, ora, conotação negativa, né? Como alguém que, né, que não representa e tal, né? A ovelha negra e tal, assim, né, vai no sentido errado e tal, mas também há conotações positivas, né, como aquele que não se adequa às imposições e tal, né, vale lembrar, a Rita Lee usa nesse sentido, né, um dia meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, né, então, tá tudo isso aqui em jogo, certo? Bom, agora a gente vai finalmente, né, tentar entender
a questão, as alternativas propriamente dita. Vamos lá. Alternativa A, né, a opressão das minorias sociais. E aí, pessoal, pareceu idiota antes, mas agora eu quero que vocês vejam a importância disso. Tá? A gente volta e lembra que o sujeito de representa é a figura destacada. Então, essa figura aqui, ela representa a opressão das minorias? Não, né? Porque ele é a minoria ali, né? Né? Então, ele não representa a opressão, né? Ele poderia até representar o oprimido. No entanto, também a palavra opressão, ela... Senhor. Oi. Ai, senhor, eu achei que era essa. Não, aí é que tá. Aí é que tá, mas vamos com calma então para a gente entender. Fica tranquila, tá? Olha só, não se trata aqui... primeiro, a gente não tem nada, nenhum recurso do desenho, é por isso que eu estou me apegando muito ali ao H1 ali, né, habilidade 1. A gente não tem nenhum recurso no desenho que indique uma opressão. A gente tem a ideia de minoria e maioria, sim, mas opressão aqui não há, né? E mais, né? Quando fala em minoria, até podemos ver ali, mas não há nenhuma relação com questões sociais, não tem nem nada simbólico do desenho que indique que a questão ali é social, certo? Então, assim, né, se houvesse, por exemplo, roupas diferentes desenhadas nos personagens, bom, daí poderia ser um indicativo, né? Acessórios, né? Se eles tivessem relógios, não sei o que e tal. Mas nada nos indica aí uma questão social, né? Então, nem a opressão nós temos expressada pelo desenho, expressa, melhor dizendo, e nem a questão de ser uma minoria social. Então, fica tranquilo aí que a gente vai entendendo aos poucos, certo? Então, o que eu quero que vocês façam, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Quando eu pedi ali para vocês fazerem a prova de 2019, quero que vocês façam isso. Então, assim, opressão, a gente não tem isso no desenho, né? E embora a gente tenha minoria, ela não é social. Então, a gente meio que vai eliminar a alternativa A, certo? Por causa daquelas duas palavras ali. Aí a gente vai para a letra B, tá? Carência de recursos tecnológicos. Bom, qual é o recurso expressivo do desenho que nos permite observar algo tecnológico? Vou destacar apenas em um aqui, né, pessoal? Mas está em vários. Seria isso aqui. Certo? Seria esse elemento. Aquele cara ali não tem aquilo ali, então a gente poderia também pensar, então é essa aqui. Mas pensem na seguinte ideia comigo. Aquele recurso tecnológico ali, ele serve sempre como metáfora para quê? Para pessoas dominadas. Por quê? Como eu disse para vocês, é uma chave para dar corda, né? Então, aquilo ali é uma ideia assim, ó, outra pessoa vai ali e dá corda quando quiser, né? Ela te domina, tu é um autômato simplesmente, aquilo que te mandarem tu faz, né? Então, quer dizer, imaginem né? Eu preciso que um autômato faça um determinado trabalho para mim. Enquanto ele não acabar, eu fico ali dando corda nele, né? Até ele acabar de fazer aquilo ali. Então, aqui, aquele símbolo ali, que seria uma ideia de recurso tecnológico, ele não é um recurso tecnológico de leitura positiva que a gente faz. Aquilo ali indica algo negativo, né? Então, é uma vantagem para aquele cidadão ali oposto a todos os outros não ter aquilo ali, que significa que ninguém domina a vida dele, ninguém manda nele a hora que ele quer. Né? Então, aquilo ali não é uma carência de um recurso tecnológico, na verdade, é mais uma simbologia de liberdade, se é que vocês me entendem.
Pessoal, fiquem à vontade aí para comentar, tá? Então, ali, ó, o problema é isso aqui, né? Essa ideia de carência, porque ali, na verdade, não é uma carência, é uma liberdade que ele tomou daquele recurso tecnológico que só traria né, algo ruim para ele. Aí nós vamos para a letra C, né? E a letra C nos fala em falta de liberdade de expressão. Pessoal, vejam, né? Volto de novo lá à nossa pergunta. Está perguntando sobre a figura destacada. A figura destacada ela é diferente de todas as outras. Não é só diferente de uma, né? Porque até ela não seria destacada, mas ela é diferente de todas as outras. Então, ele não tendo aquele autômato nas costas, né? E sendo o contrário a toda a outra massa ali, ele não pode ser o símbolo de falta de liberdade de expressão, né? Porque ele é o diferente. Então, se a simbologia do texto fosse liberdade de expressão, ele seria justamente a representação da liberdade de expressão, né? Mas, olha só, se lá na pergunta nós tivéssemos as figuras iguais, né, as figuras representadas pelo mesmo desenho e tal, alguma coisa desse gênero, aí a letra C poderia ser a nossa resposta, né? Falta de liberdade de expressão, porque daí todos eles seriam iguais e tal, né? Então a figura destacada não pode falar de falta de liberdade de expressão. Ela não é falta, ela é o símbolo da possibilidade. Se o texto é sobre liberdade de expressão, né? Número D, meu povo. Defesa da qualificação profissional. Pessoal, como eu posso dizer para vocês? Há sempre uma alternativa. Oi? Há sempre uma alternativa na questão, ou pelo menos na grande maioria das vezes, que ela é bem absurda, assim, tá? Eu devo me sentir um lixo humano porque eu marquei uma questão absurda e tal. Não, às vezes é questão de atenção, né, pessoal? É uma prova difícil, lembrem-se disso, é uma prova longa, cansativa, esse ano vai ser em janeiro, né? Então estejam preparados física e psicologicamente para tudo isso, né? Porque, assim, tem diferença no erro da questão, tá? Errar marcando uma ou errar marcando outra pode ser diferente. No caso aqui, marcar essa letra D seria mais absurdo. Vejam que a gente não tem como tratar de qualificação profissional nisso aqui, né? Não tem nada que nos remeta ao trabalho, ao emprego, né? E muito menos que o desenho como um todo e aquela figura destacada ali tenha mais qualificação profissional, né? Nada nos dá a entender isso, né? A gente precisaria de outros recursos expressivos desenhados aí para a gente chegar a essa conclusão, certo? E aí, pessoal, como eu sempre digo para vocês, tá? Quando a gente está fazendo uma questão e a gente corta a letra A, e a gente corta a letra B, e a gente corta a letra C, e a gente corta a letra D, antes de ler a letra E, pessoal, a gente faz rapidamente, né, uma pequena oração para Nossa Senhora do Gabarito na letra E, tá? Porque nada é pior do que a gente chegar agora e riscar a alternativa E, né, e chegar à conclusão nenhuma delas é a resposta. Isso é sempre ruim, tá? Então, feita a nossa oração para Nossa Senhora do Gabarito na letra E, leremos ela. Reação ao controle do pensamento coletivo. Ora, pessoal, temos a ideia de reação? Temos, né, a ideia deliberada de caminhar no sentido contrário pode ser lida ali como uma reação, né? Controle do pensamento coletivo, aí a gente faz a associação com aquele negócio ali de dar corda, né? E de todo mundo indo para o mesmo lado, né? Então aquilo ali representando o pensamento coletivo, de todo mundo
sempre ter o mesmo lado e concordar com as mesmas coisas e tal, né? Então, temos a ideia de reação representada, né, pela oposição de cores, pela oposição de lados, né? A ideia de reação ao controle, né, que fica mais claro daí pela ausência daquele autômato na figura destacada, né, daquela chave, e a ideia de oposição, né, de reação ao controle, de oposição a esse pensamento coletivo, fica claro em todos os outros que têm aquele mecanismo, né, e são vários, né, é um coletivo, certo? Então, o gabarito dessa questão aqui, pessoal, é letra E. Certo? Tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer com vocês o link entre o que significa, né, identificar as diferentes linguagens, né, ou seja, reconhecer que aquilo ali, primeiro, é um texto desenhado, né, que a gente precisa interpretar. E depois os recursos expressivos, né, cores, formas e tudo mais. Fala. Eu achei essa fácil, senhor. Ela é relativamente fácil, tá? Mas é aquilo. Turma, deixa eu aproveitar, eu não consegui pegar aí quem falou comigo, mas eu preciso aproveitar essa fala. Essa fala não é específica para ti, tá? É para todos vocês, pessoal. Assim, ó, vocês vão fazer as 20 questões que eu pedi agora durante a semana, certo? Quem de vocês fez a prova de 2019, eu peço que tentem lembrar assim, ó, se ano passado, durante a prova, achou aquela questão fácil ou difícil. O que vocês vão ver, pessoal? Vocês vão ver que, às vezes, até questão que vocês erraram na prova, sabe? Agora vocês vão achar uma barbada fazer. Por quê? Tem algo que se chama contexto, pessoal. Vocês estarão nervosos, estará calor, certo? Eu não quero falar isso para apavorar vocês, eu quero falar isso para preparar vocês, certo? Quando chegar lá, só para fazer um pequeno intermezzo aqui, uma pequena... um pequeno parêntese, pessoal. Quando chegar mais lá perto da prova, eu vou dizer para vocês coisas do tipo. Lá no sábado, antes da prova, vai para a praça brincar com o teu cachorro, vai dar uma corrida em volta da quadra, vai caminhar, né? Vai fazer alguma coisa e tal, de tarde, durante o dia, assim, e tal. Por quê? Porque tu vai estar nervoso, tu vai precisar dormir, e se tu ficar o dia inteiro só pensando, ai meu Deus, amanhã tem prova, e olhando o livro, e largando o livro, e entrando em desespero, né, e indo da cama para o sofá, do sofá para a cama, e vendo TV, Netflix, e voltando para os livros nervosos, tu ficar fazendo isso o dia inteiro, tu vai chegar de noite, e quando tu deitar, tu não vai pregar o olho, porque tu vai estar nervoso, certo? Nervoso, nervosa, ou nervose, para quem prefere, né, a utilização do gênero neutro. Então eu vou dizer para vocês assim, brinquem com o cachorro, né, deem uma caminhada e tal. Para quê, pessoal? Primeiro, para vocês terem algum tempo de exercício, né, pular corda, sei lá para espairecer, para pensar em outra coisa, para desanuviar um pouco a mente de vocês. Isso é importante no sábado anterior à prova. E outra, é para vocês cansarem o corpo de vocês, fisicamente mesmo, um pouco, né? Para quê? Para que quando vocês deitarem, mesmo que vocês estejam nervosos, o corpo de vocês peça um descanso e tal, né? Imagina tomar aquele banhão, assim, e tal, e cair na cama e conseguir dormir, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a colega falou, eu achei essa fácil e tal, e de fato ela não era uma questão das mais difíceis, mas é preciso a gente entender que as mesmas questões no dia da prova e em outro dia qualquer, elas ficam mais fáceis no outro dia qualquer, né? Então, acho que vocês vão ter mais impressões desse tipo, tá? Não em todas, evidentemente, há questões difíceis e não são poucas, mas também há várias questões assim mais fáceis. Bom, visto isso, vimos a primeira habilidade, pessoal. Vamos para a habilidade 2. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá.
Habilidade 2. Fala em recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação. Então, lembrem, o Cartoon é um sistema de comunicação. As linguagens dele podem ser a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Só para a gente entender. Então, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens utilizadas nos diferentes sistemas de comunicação e informação, né? Sistemas de comunicação e informação, desculpem, para resolver problemas sociais. Então, essa questão, ela é uma habilidade... lembra quando eu falei para vocês, pessoal, desculpa, vou ter que fazer um outro parênteses. Lembra quando eu falei para vocês sobre nem sempre acertar a mesma, né, marcar a mesma alternativa tem o mesmo, né, o erro é igual e tal, mas é principalmente com relação a isso aqui. Vocês sabem que existe aquele sistema TRI, né, o que quer dizer assim, 3 alunos acertaram 39 questões da prova de linguagens, né? Não quer dizer que eles terão a mesma nota, né? Porque depende. O que eu quero dizer para vocês? A habilidade 2, ela exige a habilidade 1 e mais um pouco, né? Na primeira fala em identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos. Agora é recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação, né? Ou seja, as diferentes linguagens e os recursos expressivos, recorrer a isso para resolver problemas sociais. Então, ela usa a habilidade 1. Então, assim, ó, 2 pessoas fizeram a prova, tá? Vamos imaginar. E a prova tinha 2 questões. Uma da habilidade 1 e uma da habilidade 2. A pessoa A acertou a habilidade 1 e a pessoa B acertou a habilidade 2. A pessoa A tem mais pontos que a pessoa 2. Deixa eu me explicar. Que a pessoa B, desculpa. Ficou uma confusão isso. Deixa eu explicar. Se tu acertar a questão habilidade 1, tu ganha mais pontos do que se tu acertar a questão habilidade 2. Por quê? O sistema TRI, ele considera que para tu ter a habilidade 2, tu precisa da habilidade 1 e mais um pouco. Então, se tu errou a questão referente à habilidade 1 e acertou a habilidade 2, a tua nota é menor do que se tu acertar a habilidade 1 e errar a habilidade 2. Eu consegui me explicar, pessoal? Embora eu acho que vocês todos já tenham sido informados sobre isso, né? Mas... Sim, senhor. Tranquilo? Sim. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então é isso, né? Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Vamos ver a questão destacada aí. Tá aí a questão. Deixa eu só ajeitar aqui a bagunça que tem na minha tela aqui. Então, competência 1, habilidade 2, pessoal. De novo, a gente tem um Cartoon, de novo, está informado para nós, né? E aí diz, o Cartoon faz uma crítica social. E aí depois nós temos, a figura destacada está em oposição às outras e representa a... Ih, pessoal, não, essa questão aqui está errada. Não, é a mesma... Pessoal, vocês me permitam, depois do intervalo eu volto na habilidade 2, porque eu peguei a imagem, mas o texto é igual à anterior, e não é. O texto está errado, tá? Eu vou... deixa eu ver como é que a gente está aqui para o intervalo. 10:07. Eu vou começar a explicar a habilidade 3, e aí depois a gente volta para 2. Peço 1000 perdões para vocês, pessoal. Me desculpas mesmo. Aqui. Poxa vida. Aqui, pessoal. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Então, aqui está falando sobre pegar informações
né, em sistemas de comunicação e informação, considerando-se a função social. Então, agora é entender o texto a partir da funcionalidade daquele texto dentro da sociedade, certo? Então, dentro da sociedade, onde é que se encaixa aquele texto, né? Por exemplo, a gente sabe que circular, né, é um tipo de texto que é utilizado em um determinado contexto social e tem uma determinada função. Dentro das empresas e órgãos públicos, a circular é um tipo de texto que serve para avisar a todos de alguma determinada coisa, né? Então, agora é relacionar essas informações, né, considerando o contexto social em que esse sistema de texto é importante, né? Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro mostrando para vocês ali a nossa terceira questão. Olha só, aqui nós temos algo, né, vocês conhecem, né, que é um horóscopo, tal, né, para o pessoal de câncer aí. E aí, a gente vai ler rapidinho, né, pessoal? O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha, sendo engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá, né? Este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é a palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de intimidade com os assuntos da alma. Então, típico de um horóscopo, né? O texto bem, né, bem clássico de um horóscopo. Vamos voltar lá, pessoal, para lembrar, ó. Relacionar as informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social. Então, quer dizer, a função social desse texto, né, qual é e como isso vai influenciar no texto em si. Vamos lá. Pergunta. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso e sua função social específica. Então, ó, o contexto, a função, o texto horóscopo, qual é a função dele dentro da nossa sociedade, certo? Seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente, ou seja, o horóscopo é um texto específico que só pode ter surgido depois, por exemplo, do conceito de astrologia, certo? Tudo bem? Então, ele está em determinado contexto, em determinada sociedade, né? A gente não vai estudar, sei lá, como a astrologia, né? Ou o horóscopo da época do Platão, né? Não, isso aí não está em jogo, tá? Então, vamos lá. A pergunta diz, a análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é... Então, quer dizer, os elementos que constituem o texto, né? As formas verbais, as estruturas frasais, né? Tudo isso, né? São elementos que constituem esse texto e deixam claro que a função do texto é... Bom, a função do texto é vender um produto anunciado? Né, pessoal? Por favor. Tá? O objetivo é informar sobre a astronomia, né? Também não, né? A gente tem aquela diferença entre astronomia e astrologia, né, pessoal? E embora ele fale ali, né, eu acho que ele fala de lua, né, o eclipse e tal, não é essa a questão, que não é esse o plano, o objetivo desse texto, né? O objetivo é ensinar cuidados com a saúde. Olha, ele até toca no assunto de saúde, né, mas não parece ser esse o objetivo, né? Então, vamos eliminar aqui.
expor a opinião de leitores em um jornal, não, né, pessoal, aqui vamos deixar bem claro, né, não se trata ali de um leitor do jornal e tal, né, ó, a revista Cláudia, número 7, então não é um leitor da revista que está falando, tá, isso aí está publicado na revista por alguém que trabalha na revista, certo? Nossa Senhora do Gabarito na letra E, abençoai, e vamos ver. Aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. Então vejam, né, na B falava sobre questão de astronomia, né, na outra falava sobre saúde, né, na letra C, né, e na verdade, assim, fala um pouco sobre amor, fala sobre saúde, que é a função, né, quer dizer, que toda pessoa que vai ler o horóscopo, né, ela está procurando informações sobre isso, né, e crendo em em um conhecimento construído socioculturalmente, né, desde o advento da astrologia e tal, né, então então quer dizer, voltemos ali, ó, a habilidade 1 quer que a gente reconheça os recursos expressivos, né? Por exemplo, em um texto de horóscopo, né? Associar um advento de um planeta, né? Ou da Lua a um acontecimento familiar, amoroso, pessoal, é um recurso típico daquele texto, né? A habilidade 2, né, fala sobre para resolver problemas sociais, né, ou seja, aquilo ali tem uma ideia de que as pessoas se sintam preparadas, né, para encararem a vida e tal. E a função social é informar ou conversar, né, ou aconselhar todas as pessoas que se interessam por esse assunto e acreditam nesse assunto, né? Então, claro que em qualquer texto, né, para a gente chegar até a habilidade 3, a gente vai precisar passar pela habilidade 1 e pela habilidade 2, é isso que eu quero que vocês entendam, né, que esse elemento eles são sempre correlacionados, né? A Luísa mandou uma mensagem que já deve ter saído, mas tudo bem. Bom, pessoal, então assim, ó, são 10h16, né, pessoal? Vocês têm 20 minutos de intervalo, né, até 10h40. Como vocês vão ter que me aturar pra caramba, eu vou ter que dar, eu vou dar esses 4 minutos a mais para vocês, né, pararem um pouco. Eu também aqui vou ter que abrir umas janelas, porque eu estou suando loucamente, tá? Então, voltamos às 10h40, certo? E, Giovana, tu que me confirmou aí o horário do intervalo, sempre que me dou, né, eu te pergunto, tu tinha perguntado se ia dar tempo para fazer, tu tá te referindo às questões ali, se tu queria que eu desse um tempo e tal, para vocês fazerem a questão em si. Sim, senhor, mas eu achei que tu ia resolver logo de cara, mas como tu foi aos pouquinhos, deu para mim olhar e pensar qual que eu ia tá. Eu vou continuar, então, usando esse caminho aí para vocês também escolherem, tá? Então, voltamos às 10h40, pessoal. Bom descanso aí. Eu vou fechar minha câmera aqui e o meu áudio por enquanto.